maravilhosa pro curso. E aí eu ia naquela época, Começou a falar, né, da sua faculdade. onde era necessário ser pregado. Oi, escolhido! Seja muito bem-vindo a esse podcast. E aqui você vai encontrar uma palavra de fé, testemunhos de vida, de cura, de esperança, de transformação. Quem vos fala aqui é a Daniele e é claro que a gente vai ter um bate-papo bem descontraído. Hoje nós estamos com um convidado super especial, é o Henrique. Seja muito bem-vindo, Henrique. Boa tarde, pessoal. Bom dia, né? Boa noite para quem tá vendo aí nos horários. Prazer. Amém, glória a Deus. Eu quero aproveitar para você que está nos assistindo agora, já envia, compartilha, curte, se inscreve aqui nesse canal e escreve no comentário: eu sou um escolhido, porque você é um escolhido de Deus. Quando você faz isso, essa plataforma ela compreende que esse conteúdo é muito relevante e acaba enviando para mais pessoas, e esse é o nosso intuito: alcançar as almas, alcançar as pessoas que às vezes não vai conseguir participar de um culto ou não vai entrar numa igreja, mas através desse conteúdo o Senhor entra no coração delas, amém? Eu quero aproveitar e já começar ouvindo esse testemunho. Como que foi seu encontro com Cristo, Henrique? Oi, pessoal, vamos lá. Eu vou contar um pouco da minha história, né? Eu nasci dentro de um berço evangélico, então desde minha nascença eu cresci dentro da igreja. Eu faço parte do Ministério da Assembleia de Deus, Ministério de Brás, né? Aqui sou do Jardim Guanabara, então eu cresci dentro da igreja com vários irmãos, todo esse contexto, mas desde quando eu nasci, né, bem antes de eu nascer, já foi uma batalha, né? Meu pai e minha mãe já passaram por uma batalha tanto espiritual quanto aqui física, né, nesse mundo, e eu tive algumas complicações quando eu nasci, que é uma história também bem impactante por parte minha e da vivência dos meus pais. Quando eu nasci, eu tinha como se chama, estenose aórtica, é uma veia do coração, a principal veia do coração, ela estava entupida, e eu tinha um mês de nascido e precisei passar por um procedimento cirúrgico, né? Então eu era bem pequeno, pra vocês terem ideia, capaz de caber ali na palma da mão, segurando com os dois ali. Então eu tive que passar por esse procedimento cirúrgico, e pelo fato que meu pai e minha mãe me contaram, passaram um processo de oração, né? Que tinha um propósito, sim, para seguir e continuar aqui, para seguir esse propósito. Então eu passei, né, com esse mês de nascido nesse processo cirúrgico, e ali começou a minha jornada aqui na Terra, né, que Deus colocou ali na mão dos médicos toda a delicadeza, todo o procedimento, porque já é difícil fazer cirurgia em uma pessoa, uma criança, né? Imagina um bebê de um mês de nascido. Como que deve ser a dificuldade, tem que ser a delicadeza. Então eu que não foram mãos humanas que agiram ali dentro daquele processo, e sim as mãos de Deus, porque de tão delicado que foi e todo o processo ali que ocorreu. Então esse foi a minha entrada aqui, né, nesse mundo, que não foi fácil, e graças às orações dos meus pais, dos irmãos da igreja aqui na Guanabara, toda a nossa família, Deus honrou, e hoje eu estou aqui, né, para contar esse testemunho para vocês, que já comecei a batalha vindo aqui desde novo, né, e fora outras batalhas que a gente vai comentar durante aqui. Então foi um procedimento que hoje eu tenho uma cicatriz que eu carrego comigo no meu peito, né, que é uma cicatriz aproximada ali de 15 a 20 centímetros, né, de cicatriz no meu peito, que me faz hoje olhar no espelho e lembrar todos os dias que eu estou aqui pela graça de Deus, né, não pelas minhas mãos, mas pelas mãos dele. Então esse é uma recordação que eu trago e levo comigo sempre, que Deus sempre esteve comigo desde quando eu cheguei aqui, mesmo pequenino, sem ter noção da situação e dos casos. É tremendo esse testemunho seu, porque o escolhido não tem escolha, né? Nós, já desde da infância, sim, o Senhor já te chamou, já te escolheu para uma grande obra, e o inimigo ele sempre tenta de alguma forma, né? Tirar ou atrapalhar. Sim. Mas o Senhor deu vitória. Que testemunho lindo. Você que está no hospital agora com uma criança ou com algum ente querido doente, ore para o Senhor ele tem poder para curar, ele tem poder para criar caminhos para você sair dessa situação. Não olhe como um final, como uma palavra final do médico.
Olhe para o Deus que pode reverter o quadro, pode mudar a situação. Olha a situação que o Henrique passou. O Henrique, ele estava numa situação ali muito delicada, como ele mesmo bem colocou. Quando você é um bebê, você é mais sensível, é mais delicado, é mais difícil acessar, né, algumas veias, algumas coisas assim. E nós vemos a mão do Senhor agindo em tudo, porque hoje ele traz a cicatriz para lembrar todos os dias da misericórdia, do amor, do cuidado do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida dele e vai continuar fazendo. Henrique, eu quero te ouvir falar sobre o seu testemunho. Você que também está aqui ouvindo e conhece alguém, envia esse testemunho para alguém que tem um sonho de ter sua casa própria, que quer casar e às vezes vê como um empecilho, como, nossa, eu não vou conseguir, é muito difícil. E o Henrique tem um testemunho muito lindo nessa área. Conta para nós, Henrique. Bem, acho que essa parte é que tem bastante detalhes, né? Porque no primeiro testemunho que eu comentei, eu não lembrava porque eu era criança. Essa eu lembro que é recente. Mas vamos lá. Pra vocês saberem, né, eu tenho 24 anos, vou fazer 25 agora, dia 19 de outubro. Então, eu sou um garoto jovem, né? E eu conheci a minha esposa na igreja mesmo. Né? Eu já via ela na escola algumas vezes, a gente estudava até na mesma escola, mas de fato conhecer, nos conhecemos na igreja num culto num congresso de adolescentes. Então, foi aí que começou a nossa jornada juntos aqui. Esse congresso de adolescente foi um ponto bem marcante, foi engraçado até, porque no final do congresso, era um congresso da minha igreja, eu saí tirando foto com todo mundo, né, como um final de congresso normal, mas eu foquei nela e falei, não, vou tirar uma foto com ela aqui, porque ela tinha acabado de fazer o Big Shop, né, ela tirou os cabelos lisos, né, e deixou o cabelo crespo dela crescer, ondulado. Então eu fui lá, tirei uma foto com ela, né, achei ela muito bonita, achei que aproximei, tirei uma foto com ela, e no mesmo dia a gente começou a conversar. E na mesma semana a gente saiu para se conhecer, e no final do mesmo ano, que foi outubro o congresso, em dezembro eu pedi ela em namoro. E a gente iniciou ali um relacionamento, né, sério já, e a gente seguindo toda essa trajetória, toda essa jornada, ficamos ali aproximadamente 3 a quase 4 anos namorando, né? Então levamos esse namoro muito a sério, sempre seguindo ali a risca, todos esses pontos, e ficamos 1 ano noivos, né? Noivamos 1 ano, e após noivarmos esse 1 ano, né, nos casamos apenas no civil, estava bem na época da pandemia, bem no mês exato da pandemia, a gente remarcou 3 vezes ali, né, o nosso casamento, por motivos da pandemia e por outro motivo também, né, entra uma parte muito importante ali, por parte de mãe, eu tinha, né, um avô, e atualmente eu tenho uma avó, e por parte de pai eu tenho um avô, né, e a minha avó, por parte de pai, já é falecida. No caso, nesse processo, quando eu conheci minha esposa, a gente namorou, noivamos 1 ano, marcamos a data do nosso casamento, uma data específica para o início do ano, mas o meu avô acabou ficando internado nesse período e não conseguimos ali realizar esse casamento, porque queríamos um meu avô presente, né, nesse momento tão especial nosso. Remarcamos mais uma outra vez, pensando que ele ia sair, também não deu certo, remarcamos uma outra, também não deu certo, e até que a gente marcou, né, para o final do mês de maio, e no dia minha avó falou, ó, filho, vai lá, casa, seu avô sabe, né, ele tinha passado ali no momento que estava no hospital internado, então vai lá em casa. Então, minha avó falou, a gente foi e seguiu. No dia do nosso casamento, infelizmente, a gente recebeu uma ligação no mesmo dia do nosso casamento, né, do meu avô, que era para ir lá, né, o pessoal ir lá no hospital e ver como é que tava. E eu e minha esposa fomos nos casar, ali no cartório mesmo de Osasco, né, centro de Osasco. E quando nos casamos, todos felizes, voltamos um baita feliz, né? E a gente ia fazer ali um almoço, tem um negócio especial, né, durante o dia. E na volta, a gente chegando em casa, a gente recebeu a notícia que meu avô tinha falecido no mesmo dia do nosso casamento. Então, infelizmente, né, foi uma tristeza, mas uma alegria ao mesmo tempo. Foi um mix de sentimentos nesse dia, mas eu creio que não foi à toa, né? Sempre tem um propósito, né? Nunca é à toa. Então, seguimos ali firme e forte durante o dia, passamos o dia, né, fazendo os trâmites do velório e tudo. Mas Deus deu vitória, Ele trouxe alegria para o nosso coração, nos confortou sabendo que meu avô, ele
não foi à toa que ele foi, né? Foi algo planejado mesmo por Deus. Então, passamos por essa situação, por esse momento complicado ali, esse dia tão especial, mas também ao mesmo tempo triste. E ao passar desse período, né, a gente já estava um pouco mais tranquila, já tinha passado um pouco, uma semana já, e nos casando, né, a gente foi morar num apartamento onde meu pai tem, próximo aqui, onde ele mora, e a gente combinou com meu pai, falou, não, vamos ficar lá, vamos pagar as parcelas do apartamento que a gente tinha financiado, e vamos permanecer lá, porque é uma casa bacana, a gente gosta do apartamento ali. E nesse período que a gente ficou no apartamento, né, claro, né, como todo qualquer condomínio, né, tem as suas discussões, tem alguns pontos, e a gente acabou se chateando com algumas questões dentro do condomínio, por fato de serem coisas simples, que não precisariam de tanto, uma laje tão grande, mas a gente acabou se chateando. Por ser um casal novo, a gente quer resolver tudo mais na conversa, né, mas tem pessoas que gostam de uma briga, né, e a gente tenta seguir sempre a base da conversa. Mas não deu certo, a gente ficou chateado com algumas situações, alguns pontos, e a minha esposa, a gente colocou no coração que gostaríamos de sair de lá, né? Que gostaríamos de ir para um lugar nosso, de fato, né? A gente começar a trajetória ali nossa. E o meu pai, parece ele é corretor, então ajudou a gente bastante nesse próximo passo da nossa vida, né? Já tínhamos ali em torno de quase 2 anos, 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos de casado já, morando também no local. E dentro desse ponto, a gente buscou apartamentos, buscou locais, e aqui mesmo em Carapicuíba, onde eu resido, né, estava lançando um projeto de um apartamento e a gente foi visitar, né, o planejado. Nos interessamos muito sobre o planejado, só que no momento a gente só tinha condição de pegar um menor apartamento, mas é algo que a gente não queria no momento, a gente queria um apartamento um pouco maior, e também se a gente pegasse o menor, a gente não teria condições de manter, caso pegasse a chave, e ia ser um pouco mais complicado, né? A gente só tinha condição de dar uma entrada e seguir. Mas, como Deus é perfeito, né? Conversando com meu pai, organizando algumas coisas, o pai falou assim, filho, você pagou todo esse tempo no apartamento, eu vou te ajudar aqui a dar uma entrada, a gente negocia lá por dentro como que vai ficar umas parcelas para tentar vocês conseguirem pegar de fato o apartamento, né? E vocês conseguirem essa conquista. E conversa vai, conversa vem, a gente seguiu, né, nesses planos, a gente fez uma baita de uma estratégia e graças a Deus a gente conseguiu assinar os contratos na Caixa, conseguiu fazer todos esses processos, todos esses trâmites, e a minha esposa, bem no período que a gente pegou a chave do apartamento, ela realizou um processo ali de 3 a 4 meses fazendo hora extra. Então esse período de hora extra aqui foi o tempo certinho e usou ele certinho que precisava para a gente conseguir as parcelas. Então foi tudo planejado, não por nós, mas sim por Deus, porque a gente nem imaginaria que a extra que ela fez, né, ajudaria a gente a conseguir e atingir ali o teto mínimo para pegar um apartamento que a gente queria. E graças ao meu Deus a gente escolheu o apartamento que a gente queria, a gente pegou um apartamento de 45 metros quadrados aqui em Carapicuíba. Então, o sonho já se iniciou ali, né? Então foi um pontapé inicial para a gente começar esse sonho e colocando Deus na frente. De todo esse processo, a gente pegou ali, conseguiu fazer todo o trâmite do apartamento, pegamos ali todos os processos e estava na reta final da construção do apartamento, né? E faltava ali em torno de 1 ano para a gente pegar as chaves do apartamento e de fato já vir morar para cá. E durante todo esse período de 1 ano, eu trabalhava em uma empresa, né? Nessa empresa eu recebia aproximadamente R$ 1.400, era um valor bem baixo por todo o trabalho que eu realizei. Nessa empresa eu entreguei diversos projetos, né? Então fiz parte de projetos grandes também. Então eu trabalhava como um assistente, né? Mas eu me via no momento na empresa como um analista e queria chegar a esse patamar de analista para de fato conseguir ali me desenvolver como um profissional, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, para eu conseguir ir conquistando as coisas a mais aqui dentro de casa, né? E crescendo junto com a minha esposa, que é um ponto que eu sempre reforço com a minha esposa. Atualmente, a gente pensa que não somos capazes, né, de chegar a um certo nível hierárquico de profissão, ou até mesmo em outro patamar, mas Deus sempre provê os caminhos, ele abre porta onde não tem porta, se não tiver porta, ele vai lá fazer uma janela, e a gente entrou num propósito que eu estava querendo de fato crescer, mas dentro dessa empresa eu não recebia essa oportunidade. Eu vi que não tinha perfil, não tinha
ponto para chegar um analista. Então isso me chateou muito. Então o que aconteceu de tanto eu estar chateado, estar triste, eu comecei a me desenvolver profissionalmente em uma outra plataforma, que hoje vocês devem conhecer como LinkedIn. Comecei a estudar sobre a plataforma, comecei a entender o poder dessa ferramenta, né? E Deus foi me capacitando para, de fato, estudar. Eu sempre fui uma pessoa estudiosa em pontos de curso, interesse, correr atrás, né? Eu sou formado hoje em ciências contábeis, né? Mas eu exerço uma função totalmente diferente desse ponto. Eu sou analista de qualidade hoje, atualmente na empresa que eu trabalho, né? Então, eu foquei totalmente uma área diferente, trabalho em uma área diferente do que eu estudei, né? Mas todos os trabalhos que eu realizei dentro dessa empresa que eu trabalhei, ela era focada na qualidade, entendimento do processo do cliente, entendimento de função, qual que é a jornada do cliente. Então, eu trabalhava com canais digitais, que entra WhatsApp, chat, site, todos esses pontos digitais que o cliente de fato necessita, e pensava na trajetória do cliente, na experiência completa dele, para trazer uma experiência melhor para o cliente, né? Então, eu conversei com a minha esposa e falei, pô, amor, chama ela de Flor, né? Então, Flor, vou começar a mandar uns currículos, vou tentar sair fora daqui para eu conseguir uma renda maior, para a gente ficar mais tranquilo e, né, quando a gente pegar a chave do apartamento, conseguir fazer uma reforma no apartamento, né? Então esse foi o objetivo. Mas esse que é o ponto chave e principal que muitas pessoas esquecem, né? Às vezes a gente quer viver o nosso sonho, a gente quer correr com as nossas pernas, a gente quer fazer o que a gente quer fazer, mas não é bem assim que funciona. Durante o período, se eu não me engano, a gente está em 2023, 2022, 2021. No começo de 2021, de fevereiro a aproximadamente outubro, eu corri com as minhas próprias pernas. Eu tentei fazer o que eu tinha que fazer. Ah, tem entrevista? Pum, vou fazer entrevista. Ah, tem isso, vou fazer um curso. Não. Ia fazendo os cursos, me capacitando, mas toda vez que eu chegava em uma entrevista, eu chegava a fazer 4, 5, 6 entrevistas por mês, ou dependendo da situação, fazia 3 por semana. Então, eu chegava em retas finais de entrevista, chegava lá no finalmente da entrevista, mas no final falava, Henrique, a vaga congelou, fechou, não tem mais a vaga, ó, a gente contratou outra pessoa, e entramos dentro desse ponto de eu corri atrás, mas não conseguia nada, né? Aproximadamente ali em outubro de 2021, eu simplesmente desisti. Falei assim, não vou conseguir. Se eu cheguei tanto na reta final, em várias entrevistas, não vou conseguir nada aqui. E aí eu entendi, né, que como a gente somos falhos de fato, né, queremos seguir sempre com as nossas pernas e nunca dá certo desse jeito, eu entendi que eu cometi um erro, né, e o meu maior erro foi não ter entregado os meus sonhos e o meu desejo, o desejo da minha família, né, nas mãos de Deus, de falar, pai, eu preciso de fato de um trabalho que eu receba mais, porque se eu não receber mais, as coisas vão ficar complicadas. Então, eu entendi, né, o que eu precisava fazer, entreguei nas mãos de Deus, falei, pai, ó, aqui eu não vou correr mais atrás, eu cansei, não vou mais mandar currículo, o que eu mandei foi mandado. Eu creio que de cima vai prover, o Senhor vai prover o melhor e vai acontecer. E durante todo esse processo, né, que eu carreguei do início de 2021 até o final de 2021, eu entendi o que a ferramenta LinkedIn se tratava e como ela funcionava, estudei em cima da plataforma, vi vídeos de fora, de dentro do país mesmo, para entender como que pode ser feito um perfil campeão, um perfil que pode ser visível, como receber propostas de fora sem precisar ficar correndo atrás e como abordar de fato os recrutadores nesses pontos. E eu simplesmente trabalhei tudo em cima disso, né? Entreguei na mão de Deus. Falei, pai, se for tua vontade, vai ser. E em outubro, né? Algumas semanas após eu ter tido essa conversa com Deus, entregado de fato isso, eu recebi uma proposta pelo LinkedIn mesmo, uma mensagem falando, Henrique, eu gostei do seu perfil, gostei de sua análise, gostaria que você participasse de um processo seletivo com a gente, que é a empresa que eu estou atual hoje. Então, eu entrei no processo em outubro, né? Segui o processo em novembro,
E aproximadamente em dezembro, no começo de dezembro, eu recebi uma devolutiva e isso só ocorreu dentro de uma entrevista durante todo esse processo. Então eu não precisei participar de outras, só foi uma. Então, quando Deus prepara, ele prepara de fato com exatidão, com um negócio certo. Esse processo eu corri com uma entrevista só, que foi a única que me enviaram mensagem, eu não corri atrás, não foi nenhum currículo que eu mandei. Eles me localizaram pelo LinkedIn de todo o processo que eu tinha feito durante esse período. E aí, com esse processo, eles me localizaram, mandaram uma mensagem e a gente iniciou o processo seletivo. Então, ali já comecei a entender que, opa, peraí, o negócio já tá diferente, né? Não é a mesma coisa, não é igual como eu estava antes. E no início de dezembro eu recebi a notícia que eu passei no processo e graças a Deus eu estava voltando do trabalho, eu trabalhava anteriormente, recebi a ligação me informando que eu tinha passado e tal, e me perguntaram assim, e foi uma pergunta que eu não soube responder na hora. Ah, Henrique, qual que é a sua pretensão salarial? Aí eu falei, não sei. Eu não sei porque eu nunca trabalhei nessa área. E a própria recrutadora falou assim, ah, Henrique, eu tava vendo aqui uma média do mercado, a média do mercado é de 3 a 3,5. 3,5, tá bom pra você? Aí eu congelei, porque eu pensei, peraí, é quase 3 vezes o salário que eu recebo hoje, que era o que de fato eu e minha esposa precisava. Porque a gente entrou dentro de um contexto que, no início do ano de 2022, tínhamos que ter, eu pelo menos tinha que receber 3.000 a 3.500 reais para pagar a chave, né, que chamam, né, que é o INCC lá do apartamento, que chamam como uma entrada da chave, para pagar isso na entrada da chave assim que recebemos lá de fato a chave e iniciar ali uma parcela anual que a gente pagava para a construtora. Então, se eu não recebesse aproximadamente os 3.500, eu simplesmente ia perder o apartamento. Né? Mas como Deus é bondoso, misericordioso, ele planeja tudo nos mínimos detalhes, contanto que no último mês, no mês seguinte, eu recebi o valor que eu tinha que pagar. Então, é algo tremendo de a gente pensar assim e falar, poxa, isso aconteceu mesmo? Sim, aconteceu. E de fato não foram pelas minhas mãos, sim pelas mãos dele. Né? Então a gente pensa que a esperança de fato é a última que morre, porque a esperança nossa está guardada no Altíssimo, né? Verdade. Então, isso acontece porque ele permitiu. Então, eu passei por essa trajetória, iniciei, né, esse novo trabalho como um analista, no caso, analista júnior, dentro dessa empresa como analista júnior de qualidade. E, graças ao bom Deus, com 3 meses de trabalho, eu recebi um aumento do salário, né, Que bênção! por ter trazido ali uma evolução constante ali por parte do trabalho, por ter entregado um resultado. Então, eu recebi um aumento ali por parte do trabalho que, já me surpreendeu minha esposa também. A gente ficou tipo, meu Deus do céu, como aí? Quando é pra vir a bênção vem dobrada, triplicada. Bem completa, né? E aí a gente começou a guardar dinheiro, né? Fazer o processo de guardar dinheiro pra gente reformar o apartamento e pagar ali a parcela que precisava pagar. Então, quando chegamos ao final do ano de 2022, recebemos a chave do apartamento, né? Então, até uma palavra de esperança aqui. Você que tem vontade de ter um apartamento, que tem, um exemplo, vontade de sair do trabalho que você está e almejar mais maiores, ou se sente que ali você está sendo recluso, você tem muito mais a oferecer, a primeira coisa que você tem que fazer é, de fato, entregar, né, esse sonho para o nosso Deus. Porque às vezes a gente quer fazer tudo pelas nossas mãos, mas pelas nossas mãos não vai andar. E se andar, vai andar torto. E aí, quando andar torto, vai ser pior do que não tentado. Então, é melhor Verdade. entregar nas mãos de Deus e, de fato, confiar, porque o processo ele é lento, mas acontece. A gente pensa que... minha geração, né? 2000, a gente vai colocar ali 98, 99, 97, 2000, somos muito imediatistas, né? A gente quer para ontem as coisas, mas não é bem assim que acontece. E a gente, eu e minha esposa, a gente sofre muito com isso, porque a gente fica naquela ansiedade de, vai acontecer, preciso disso para ontem. Nossa, queria tanto que fosse assim, que tivesse hoje aqui, mas não, é tudo no tempo dele, né? E é tudo voltado a ele. Então a gente pensa muito nesse sentido. E eu, por ser um jovem de 25 anos, casado há 3 anos já, sou casado há 3 anos. Glória a Deus, que bênção.
Então, tipo, a gente tem esses pontos, né? Tipo, a gente vai amadurecendo com o tempo. A gente já casou, namorou, amadurecendo, porque a gente já entendeu que o propósito é um, né? Não é Deus qualquer. une propósito, né, Henrique? Na Então, verdade, ele não une pessoas, ele une um chamado, um propósito, não é isso? e aí a gente vai crescendo, entendendo mais com maturidade que a gente entra dentro desse ponto de propósitos, né? Chamados. E então eu conheci minha esposa, ela tinha 16 anos, eu tinha 16, 17, tinha 18 para 19. Então a gente era bem novo e a gente tomou essa decisão de seguirmos juntos, de namorarmos, noivarmos. Hoje estamos casados há 3 anos e graças ao bom Deus é difícil hoje, mas nem para a gente ver um jovem casando cedo na igreja, né? E seguindo assim esses caminhos. E graças a Deus, Deus tem honrado tanto a gente adquiriu o nosso apartamento, a gente conquistou, né? Eu, profissionalmente falando, eu me vejo sim na área que eu estou atuando, porque é uma área muito bacana, uma área que eu vejo que eu tenho muito potencial em entregar ainda, e vejo que tem infinitas possibilidades. E graças a Deus, por ter ali estudado, ter visto o processo, como funciona a área, até mesmo por parte do LinkedIn, eu dou algumas consultorias, dou algumas mentorias, né, para os jovens da igreja, para arrumarem de fato dentro dessa plataforma, porque essa ferramenta é uma ferramenta muito importante para o jovem hoje que quer se desenvolver. Então tem esse projeto que os jovens que têm interesse em arrumar, que mexer para tentar conseguir o primeiro emprego ou mudar, né, migrar de área, conversam comigo, né, e a gente consegue arrumar ali o perfil para que esses jovens consigam de fato se desenvolver profissionalmente e ali sendo hoje, né, já entra dentro de um outro quesito, como líder de jovens, a gente trata não só do jovem no espiritual, mas a gente também tem essa vida que eles têm que seguir, que é o profissional. E é algo que a gente também não pode deixar isso passar, porque sempre perguntando para os jovens ou para os adolescentes o que você quer fazer, qual que é o seu sonho, e fortalecer de fato o sonho para que eles de fato consigam correr, entregar na mão de Deus o sonho que eles têm, a faculdade, um curso, ou se caso não for um sonho, né, profissional, e sim um sonho ministerial, de poxa, eu quero ser missionário, eu quero ser pastor, eu quero entrar no diaconato, eu quero seguir dentro desses pontos, a gente sim fortalecer com eles, né? Porque eu acho que o que movimenta os jovens hoje em dia são os sonhos, são a vontade de fato conquistar algo, crescer, de se desenvolver e trazer, né, alguma riqueza de fato de conhecimento para eles. Então é o que eu vejo muito que eu trabalho hoje com jovens. Então toda essa minha trajetória, desde quando eu nasci até o momento de hoje, eu vejo que Deus atuou muito na minha vida e sempre continua atuando e sempre vai atuar, porque é o que de fato a gente tem que fazer. Primeiro, adoração a Ele, e segundo, os nossos planos não são do jeito que a gente quer, e sim do jeito dele, né? Então a gente segue nesse caminho, nessa trajetória, assim, e graças a Deus hoje eu estou no trabalho nesse período, agora eu estou de férias, né? E trabalhei bastante, trabalho bastante, então eu sempre incentivo a minha esposa a estudar, a se desenvolver como profissional, participar de eventos, correr atrás desses pontos, porque fazer um network, estar sempre acompanhado ali no momento é sempre bom, porque, como eu até brinco, né? Não só de network viverá o homem, mas de conhecer pessoas diferentes, experiências diferentes, e Deus vai abrindo porta através dessas pessoas. Que nem conhecer a Daniele num evento. Aí, ó, a gente hoje aqui, conversando sobre a palavra, sobre as bênçãos, sobre os milagres que Deus tem proporcionado em nossas vidas. Então, tudo tem um propósito, né? Não é porque eu falo para os jovens, eu falo, ó, tenta pegar um tempo, um sábado, um domingo, um evento à noite, para conhecer pessoas que de fato vão agregar para você e Deus vai trabalhando para abrir os caminhos dentro dessas pessoas que você vai conhecendo, né? Eu conheço bastante pessoas hoje que me ajudaram e ajudam muito e continuam me ajudando. Isso porque eu conheci em eventos da empresa, né? Então, Deus tem colocado pessoas no meu caminho para que eu consiga trazer uma palavra de luz, esperança, ou até mesmo um conselho de amigo, né? E trazer de fato o que eu vivi para as pessoas entenderem que não é por causa de mim, né? E sim por causa dele. Então acho que essa é a minha experiência contada ali por parte do apartamento, todo esse processo da minha evolução como profissional e até mesmo como pessoa.
Glória a Deus, e é bem isso mesmo, Henrique. Eu creio que não existe coincidência. Eu sempre, com todos que eu conheço, eu falo isso. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em cristocidência. Ele une propósito, ele une caminhos, ele une chamados, porque o Senhor, o que eu não tenho, o Henrique tem, o que o Henrique não tem, a esposa dele tem, e um vai complementando o outro, e todos nós estamos aqui por causa dele. Na verdade, tudo é por ele, passa por nós, mas o fim é Cristo. Então, esse podcast, esse dia que você está nos ouvindo, é tudo para trazer Cristo para o seu coração, para você não desistir, para você não parar, para você se animar. Se por acaso você, por alguma situação ou outra, parou de crer, parou de sonhar, como o Henrique falou, quantas pessoas chega ao nosso conhecimento de pessoas que estão passando por situações, por uma depressão, por uma tristeza profunda, ou desanimou de tudo porque desistiu de sonhar. Volte a sonhar hoje. O nosso Pai do céu, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pede, daquilo que você imagina. Coloque em oração. É como o Henrique bem disse, quando você se ajoelha, em vez de reclamar, em vez de murmurar, dobrar o seu joelho e colocar na presença do Senhor, Ele faz, Ele abre porta onde não tem, Ele cria conexões. A própria palavra nos lembra de quantas situações que o Senhor Deus fez ser lembrado. José foi lembrado, né? Nós sabemos que o tio de Esther também foi lembrado pelo rei, tirou o sono do rei. Então ali, quando nós colocamos diante do Senhor, o Senhor tira até sono das pessoas para se lembrar de nós. E o Senhor, Ele tem um tempo certo, uma maneira certa. Aquieta o seu coração. Às vezes você tá ansioso, como o Henrique falou. Eu quero que aconteça hoje, eu não aguento esperar. Espera no Senhor. Ele tem bênçãos para sua vida. Ele tem tudo preparado, mas Ele tá preparando você. Eu creio dessa forma. Eu creio que no Senhor Ele pode te entregar agora, mas talvez você não está pronto agora. O Senhor está trabalhando em você, para você amadurecer com todas essas situações, esses problemas que você está enfrentando, está te amadurecendo e te preparando para viver o melhor do Senhor. Eu quero aproveitar e continuar te ouvindo, Henrique, sobre a sua liderança com jovens. É algo tão necessário para esse tempo. A juventude hoje em dia está sem sonhos, muitas das vezes está se destruindo e perdida no mundo. Como assim perdida no mundo? Sem ter, às vezes não sabe o chamado, não sabe o propósito, não procura melhorar, né? Ter uma chamada de vida. Então eu quero te ouvir falar sobre como que é a liderança sua com jovens, da estratégia para quem é líder também está nos assistindo. Bem, eu sou novo, né? Um novo líder lá na igreja. Eu sou o terceiro líder lá nos jovens. Então, primeiro tem a primeira líder, que é a Wilma, o segundo é o Fernando. E na sequência sou eu. Recentemente tivemos ali um congresso de jovens que eu fiz parte desse processo de congresso, que é bem a gente entende como é difícil, né, manter os jovens unidos, para a gente manter nos ensaios, manter congregando, indo para a igreja firme, e de fato a gente fazer parte da vida deles como, não só como um colega, mas sim uma pessoa que eles podem desabafar, conversar, trocar uma ideia, né? E, de fato, entenderem que nós, líderes, estamos ali para, de fato, apoiar eles, ajudar eles, se for para tirar uma dúvida ou se for para ajudar com alguma outra perspectiva de vida, né? Porque entendemos que os jovens hoje, eles passam por diversas dificuldades. A gente entra na questão da depressão, da solidão, as pessoas veem que hoje em dia, de fato, o mundo não ajuda também, né? Dentro da igreja, a gente vê muito isso acontecendo com jovens. Dentro da igreja, a gente vê o jovem feliz, alegre. Mas quando pisa, né, fora da igreja, ele pensa assim, poxa, nossa, eu estava tão feliz ali, mas por que dentro da minha faculdade eu tenho essa tristeza, esse vazio, esse incômodo? Muitas das vezes a gente entende que os jovens, né, eles passam por situações em outros locais, em outros lugares, que precisa de fato do entendimento de um líder, precisa de um aconselhamento, porque a gente vê, eu quando eu fazia a faculdade, né, no caso, quando eu era mais novo, fazia a faculdade, tinha suas adversidades, mas eu como um jovem cristão, né, eu tinha que me impor como um jovem cristão. Não é fácil, contanto que tem pessoas que de fato julgam mesmo. Falam, nossa, você é cristão, tão novo assim, vai viver a vida. Peraí, mas eu já tô vivendo a minha vida, já tô vivendo o melhor.
né? Acho que você que entendeu que o melhor para viver a vida é do lado de cá, do lado de Deus. Mas a gente precisa amadurecer esse tipo de pensamento com os jovens, porque, como eu comentei, eu nasci e cresci num lar cristão, mas tem jovens que não nasceram, não cresceram num lar que conhecem a palavra, né? Então, a gente vê esse ponto da mesma dificuldade de entendimento de alguns conceitos, porque tem jovens que entram dentro da igreja, mas eles ainda permanecem com alguns costumes mundanos e dentro desses contextos de escola, faculdade, entre outros lugares, um aconselhamento de um líder, de uma trajetória, traz para o jovem uma visão diferente, né? Então, um jovem novo convertido, que entra dentro daquela questão de estar ali, sempre com vontade de estar no culto, estar na igreja, mas se sente solitário, mal, alguns momentos do dia, é um aconselhamento que o líder pode dar, é até mesmo os jovens próprios se manifestar e falar, eu não estou me sentindo muito bem, eu acho que eu tô aqui, tô feliz, me sinto feliz aqui, mas fora eu me sinto triste. E aí entra ali o papel do líder, né? Aconselhar, orientar, de fato trazer, o que você faz no dia a dia pode estar impactando de fato nesse processo, né? Porque você ainda não abandonou tudo do mundo e precisa 100% estar aqui com Deus, né? Então é um trabalho muito delicado, porque ouvir histórias, e um exemplo, um jovem vem com a gente e fala que está com depressão. Depressão não é brincadeira, não é só um ponto de, isso aí é frescura. Não, nunca foi e nunca vai ser, né? É de fato, sim, um problema que os jovens têm hoje em dia, que a gente precisa, de fato, tratar e observar de próximo, né? Para que não ocorra algo acima disso. E a gente, como líder, ou até mesmo os próprios jovens juntos ali, né? Já vi casos de jovens que tinham ali uma pressão e vieram para a igreja e com a própria comunidade dos jovens mesmo, a brincadeira, a interação com os jovens, conseguia sanar todo e qualquer impedimento que acontecia com ele, porque onde ele não tinha um convívio com outras pessoas, até mesmo aquela disponibilidade de, quero conversar com você, quero ser seu amigo. Dentro da igreja, a gente entra muito naquele conceito de família, né? A gente tem jovens que cresceram, que nem no meu caso, tem jovens que hoje lidero que me viram crescer e cresceram comigo, e tem jovens que eu vi na minha época, mas bem antes mesmo, eu vi eles criança e hoje eles estão na equipe. Então, a gente entra no conceito de família e tem jovens que entraram, que vieram do mundo, que estão com a gente há pouco tempo ou estão há muito tempo, que a gente se alegra, né, de saber, de conversar, de trocar uma ideia, de estar sempre ali com a gente. Então, acho que o maior desafio hoje de um líder é, de fato, unir os próprios jovens, que muitas das vezes essa união sara toda e qualquer doença que ocorra ali no meio deles. E fazendo todo esse processo de liderança, a gente começa a observar que os jovens sim precisam muito de atenção, precisam de um ombro amigo, de uma conversa, de um entendimento, né? E até mesmo muitos conselhos. Então, acho que esse é um trabalho que um líder de jovens tem que oferecer. Não só estar presente nos momentos que o pastor pede, e estar presente sim nos momentos que os jovens precisam, né? E a gente consiga ali trazer a melhor experiência para ele, direcionar no melhor caminho. Eu tenho pouca idade, né? Mas tem muitos jovens que me pedem conselho, me tiram dúvidas comigo, porque eles veem que o que eu reflito para eles é algo de sabedoria, algo que eu consigo trazer para enriquecer de fato com eles em algum questionamento que eles têm. Então, eu, por ser o terceiro líder, eu sou novo, há um ano ainda que eu estou completando como liderança dos jovens na igreja, mas eu me espelho nos líderes acima de mim, o Fernando e a Ilma, que são líderes excepcionais, eles conseguem trazer de fato ali um norte para nós jovens, eles conseguem, eu fui liderado e hoje lidero, então eu vejo que é sim muito difícil cuidar não só dos jovens, adolescentes, crianças, todo qualquer grupo é difícil quando você está na frente de uma liderança, mas Deus capacita, né, traz sempre ali o melhor para a gente conseguir ir levando com fluidez e leveza, né? E a graça dele vai capacitando todos nós e os jovens também. Acho que todo esse contexto que acaba ajudando ali uma liderança bacana. E claro, sempre colocando Deus na frente, entregando, né, para ele tudo o que precisa. E se algum jovem nos procura com alguma dificuldade, a gente não sai só dando conselho. A gente consulta Deus, ora, intercede para que a gente consiga trazer uma palavra de fato com certeza, até mesmo com o direcionamento do Pai.
Glória a Deus. É muito necessário ter essa conexão, né, que você falou. Conseguir a confiança. Porque eu vejo assim que os jovens, eles são meio arredio às vezes, né? Eles disfarçam bem, eles fogem do assunto, né? Eu lidei alguns anos com adolescentes e eu sei que o mais difícil é criar essa conexão, mas quando você consegue ter essa conexão, é maravilhoso. É realmente uma família que você constrói ali. E é uma faixa etária muito legal de se trabalhar, porque Sim. eles têm muitos sonhos, eles são muito alegres, eles são muito pra cima, assim, é muito bom estar envolvido na obra do Senhor. Você que está nos ouvindo, se envolva na obra do Senhor. Tem sim um lugar para você, às vezes você se sente deslocado, ore ao Senhor, Ele vai mostrar qual que é o seu chamado, qual é a sua obra aqui na terra, porque o Senhor, Ele tem para você, tem almas para você cuidar, tem vidas que com a sua experiência, às vezes a gente pensa, eu tenho algo para ajudar, se espelha aqui no Henrique, ele é jovem, mas mesmo assim, ele tem algo sim a oferecer, ele tem cuidado com o amor das ovelhas do Senhor. Você também que está nos ouvindo, pode sim, não importa a idade, desde o jovem até a idade que você tiver ali, a senhorinha, né? Pode sim, de alguma forma, acrescentar na obra do Senhor. Não se anule. Às vezes somos nós que colocamos empecilho, somos nós que achamos, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade. Ore ao Senhor e esteja disponível. Às vezes o seu chamado é o que a igreja precisa. Naquele momento, eu não consigo estar no departamento X, mas o outro está precisando. Ajuda no outro, vai aonde está precisando, porque a igreja do Senhor, ela não para e ela sempre está precisando, né? Fala que grande é a seara e poucos são ceifeiros. Então vamos nos habilitar, vamos estar ali. Se prepare também, como o Henrique bem disse, é necessário você estudar, não só para a área profissional, mas também a ministerial, se capacite, entregue o melhor para o Senhor, naquilo que o Senhor colocar nas suas mãos, faça com excelência. Glória a Deus. Henrique, eu gostaria de ouvir as suas considerações finais, alguma palavra que você queira deixar de inspiração para os jovens ou para quem está nos ouvindo agora. Claro, entrando num contexto aqui de palavra, eu recentemente ouvi uma pregação, né, na nossa sede, do nosso líder de jovens mesmo da regional. Ele comentou a gente que o que Deus quer da gente é que não ficamos parados, né, nem que rastejamos, né, mas não podemos ficar parados. Então, quem está assistindo essa live, nesse vídeo, algo que você tem que levar para o seu coração. Não pare. Nem que você tenha que se rastejar, mas não pare. Porque quando você para, é onde os sonhos começam a morrer. É onde a esperança começa a se esvair. E quando você anda, nem que seja rastejando, Deus começa a trabalhar nos mínimos, né? Então, quando for para andar, ande. Quando for para correr, corra. Mas uma coisa que você não pode fazer é parar. Nunca pare. Eu, até como minha vida profissional, minha vida pessoal, eu sempre desanimei em alguns momentos. Tem momentos que a gente simplesmente desanima, mas Deus tem uma graça, derrama uma graça tão grande na gente, e Ele sabe, filho, eu sei pela dificuldade que você passa, pelos momentos que você passa, as noites que você fica em claro pensando, eu vou ter dinheiro para pagar uma conta, eu vou ter dinheiro para fazer isso, eu vou ter saúde para seguir, será que até o final do ano eu vou me manter vivo? Né? Mas Deus hoje está dizendo para você que sim, você vai conseguir conquistar, almejar tudo o que você deseja, mas você não pode parar, porque se você parar, aí não tem o que fazer. Como eu falo para os jovens, né? A gente entra muito num conceito de a gente ora bastante, tá? Mas o que significa a oração? A oração não é só orar, não é só eu dobrar meu joelho e orar. Não, vamos separar um pouco a palavra. Ora, de orar de fato e ação. Você precisa de fato se movimentar para algo acontecer. Porque Deus, Ele traz para você tudo e qualquer dificuldade para você aprender. O fardo você sempre vai conseguir carregar. Se Ele te trouxe um desafio, é um desafio que você consegue carregar e passar. Vai ser difícil? Não vai ser fácil, mas você vai conseguir. Então é o que eu falo para os jovens, falo tipo, poxa, se você pede sabedoria, Deus não vai simplesmente jogar para você e falar assim, toma sabedoria. Não, Ele vai te trazer situações para que você trabalhe a sua sabedoria, trabalhe o seu conceito.
Se você pede para Deus conhecimento, se você pede para Deus dinheiro, Ele vai te trazer meios para que você trabalhe para você conseguir tudo isso. Então, entra muito nesse contexto, né? Então, nunca pare, porque se você parar, aí é que o negócio vai ficar feio. Mas se você continuar entregar na mão de Deus, pode ter certeza que o melhor Ele vai fazer na sua vida. Então, acho que é isso que eu quero trazer a palavra para quem está assistindo aqui. Nunca pare, continue, se rasteie se for necessário, mas não pare. Amém, glória a Deus. É dessa maneira mesmo. Nós não podemos desistir no meio do caminho. Nós não podemos olhar para trás, mas nós temos que prosseguir sempre olhando para o Senhor, com os olhos fitos no Senhor, porque Ele vai nos garantir a vitória, Ele vai nos habilitar, Ele vai trazer para nós caminhos, né? Eu já ouvi uma frase que diz assim: coloca o pé que Deus coloca o chão. E assim, a gente não vive por vista, a gente vive por fé. Então, se você exercitar a sua fé, mesmo que pareça pouquinho, como o Henrique falou, parece que você está se arrastejando, né? Parece que você está andando devagar, mas o Senhor, Ele vai abrindo o caminho, vai chegar uma hora que vai acelerar e você vai até se assustar com as bênçãos que o Senhor vai derramar na sua vida. Eu quero agradecer ao Henrique mais uma vez. Obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Obrigado por compartilhar conosco todo esse conhecimento, toda a sua história de vida, que eu creio que já alcançou muitas pessoas. Eu quero reforçar aquele convite: envia, compartilha, se inscreve aqui no canal para mais conteúdos e coloca aqui no comentário: eu sou um escolhido, eu cheguei até aqui, porque são poucos que conseguem ouvir até o final o podcast, que ele venha trazer transformação para sua vida. Que você venha colocar em prática, como o Henrique falou e como a palavra do Senhor fala, que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Quando você coloca em prática, você começa a ver a diferença. Não adianta nada você ouvir, achar bonito e não viver. Tudo aqui que nós estamos falando é para que você pegue estratégias de vida e que você possa viver o extraordinário de Deus ainda nesse tempo na sua vida. Que você fique com Deus e não se esqueça, você é um escolhido. Deus te abençoe. Tchau, tchau.